Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra e cumprindo o seu papel de prestar serviços e informações de forma agregadora e inovadora ao setor saúde, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e demais estabelecimentos de saúde do Estado de Pernambuco realiza mais uma vez a sequência de sabatina com os principais candidatos à Prefeitura do Recife. Com 35 anos de fundação, esse sindicato possui mais de 240 associados. O Sindosp representa em torno de 20 mil unidades de saúde do Estado de Pernambuco e mais de 7 mil em Recife, sendo o segundo maior conglomerado do Brasil no segmento da saúde. O Polo Médico é a maior fonte de arrecadação de ISS da cidade do Recife. Anualmente, o setor da saúde fatura mais de 8 bilhões de reais e gera mais de 110 mil empregos em Pernambuco e girando em torno de 60 mil empregos na capital, Recife. Pela terceira vez consecutiva, o Sindosp decidiu fazer uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, a fim de conhecer suas propostas para a área da saúde. Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, os principais candidatos a prefeito participaram online. Em 2022, na eleição para governo do Estado, os candidatos participaram aqui de forma presencial. Um sorteio com os representantes das candidaturas foi feito e definiu a ordem das sabatinas. A primeira sabatinada foi Dani Portela, na segunda, dia 9. Terça, dia 10, recebemos o candidato Técio Teles. Ontem, quarta, no dia 11, ouvimos o candidato Daniel Coelho. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro, é a vez de Gilson Machado. O candidato João Campos ficou para amanhã, sexta-feira, 13 de setembro. As sabatinas serão gravadas e inseridas posteriormente no YouTube do Sindosp, para que todos possam acompanhar as propostas dos candidatos que estiveram aqui presentes na sede do sindicato. Como mencionado, nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, recebemos o candidato Gilson Machado, do PL. Ele é candidato à Prefeitura do Recife pelo PL. Gilson Machado tem 56 anos, é músico e empresário. Presidiu a Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur, de 2019 a 2020, comandou o Ministério de Turismo entre 2020 e 2022. Ele é filiado ao PL desde 2022 e concorreu ao Senado pelo Estado de Pernambuco nas eleições desse mesmo ano. A duração da sabatina é de 1 hora e 10 minutos. Serão 4 blocos, compostos por uma pergunta feita por um dos representantes do Sindosp, com duração de 1 minuto, seguida da resposta do candidato, que não deve exceder 10 minutos. Em seguida, o representante do sindicato fará um comentário acerca da resposta, com duração de 1 minuto, que então o candidato terá o tempo de 5 minutos para a réplica. Então, quem vai mediar a sabatina é o presidente do Sindicato dos Hospitais, o médico Dr. George Trigueiro, convidando diretores do Sindosp e representantes de filiados que estiverem aqui presentes conosco. Dessa forma, gostaria então de convidar o Dr. George Trigueiro aqui para frente. Gostaria de convidar o candidato Gilson Machado aqui para frente. Passo a palavra para o Dr. George Trigueiro, para o presidente, então, fazer o convite para a composição da mesa e iniciarmos este momento. A todos. Gostaria de convidar os diretores do Sindiosp, Dr. Marco Miranda, fazer parte aqui da nossa bancada de sabatina, Dr. Maurílio Rodrigues e Dr. Lúcio. Todos os médicos, diretores aqui do Sindicato dos Hospitais. Inicialmente, queria agradecer ao candidato, Dr. Gilson Machado, que também é médico, veterinário, mas é médico, não é isso?
e a sua esposa, que é nossa colega também, doutora Sarita, cardiologista, como também a presença da candidata da vice-prefeita, a Leninha. Sejam todos bem-vindos. E a todos os associados que aqui presentes, e eu agradecer a presença de todos e alguns componentes da diretoria também. O Sindicato dos Hospitais, como já foi dito, ele representa os estabelecimentos privados e filantrópicos do estado de Pernambuco. São 240 associados diretos. A FEOSPA, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos, tem 28 associados que também estão aqui abrigados sob o nosso guarda-chuva. E representamos todos os estabelecimentos através das convenções coletivas que realizamos com os sindicatos laborais. Pernambuco, hoje, tem em torno de mais de 5.000 estabelecimentos de saúde que fazem a utilização das nossas convenções trabalhistas. O Sindicato dos Hospitais sempre teve, desde o início, o propósito de se aproximar do poder público. E, por isso, nós realizamos sabatinas com os candidatos a governador anteriormente, fizemos com o prefeito também virtualmente, e esse é o presencial. Fizemos virtualmente durante a pandemia, e esse é o presencial agora que estamos fazendo. Acreditamos que como um dos maiores, como o maior arrecadador de ISS da cidade do Recife, nós precisamos ser ouvidos e precisamos também participar dos programas. O programa do candidato Gilson Machado é um candidato muito robusto. Recentemente, nas entrevistas, nos guias eleitorais que a gente tem acompanhado, ele tem realmente priorizado essa parceria público-privada. Parceria público-privada que pode ir desde a implantação do prontuário eletrônico, que se possa interoperacionalizar através das clínicas, das UPAs com o setor privado e o setor público. Hoje nós sabemos que existe a fibra ótica em todo o polo métrico. Pode falar também da mobilidade do polo métrico, que é uma coisa muito importante. Já conseguimos algumas modificações, mas existe alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Problemas da segurança ali no polo métrico também, desde a implantação, talvez, das plataformas, como já tivemos antes, de vigilância, com iluminação de LED e com alguma patrulha que possa estar circulando ali. Ele falou de uma coisa muito interessante, que é a questão que nós propomos, o corredor da saúde, ou seja, utilizar um percentual ou de 30% a 40% dessas habitações que estão passando por retrofit ali no Recife Antigo, Rua Imperial, Avenida Sul, disponibilizar para os profissionais de saúde, principalmente os técnicos de auxiliar de enfermagem, que da grande maioria moram na região metropolitana, São Lourenço, Camaragibe, Igaraçu, e nós só no IMIP temos mais de 5.000 funcionários, no português mais de 5 também 1.000 funcionários que se deslogam com essa questão da mobilidade. E também propomos já também fazer a ajuda no mutirão da saúde, ou seja, das cirurgias reprimidas durante a Covid. Sabemos que aqui no Recife tem mais de 20.000 cirurgias reprimidas, represadas por conta da falta de acessibilidade durante a pandemia. Nos propomos a fazer isso. São Paulo resolveu muito essa questão através de um SUS paulista, ou seja, uma tabela diferenciada para atendimento, ou mesmo uma permuta pelo ISS. Como somos os maiores contribuidores do ISS, uma carga tributária de 4%, poderia-se fazer uma permuta até 2% em termos de serviços, aqueles que poderiam descontar o ISS nessa prestação, ou mesmo os que têm dívida ativa já inscrito na dívida ativa. Então, essa é uma visão do Sindiós de querer participar da administração. Isso praticamente está contemplado no seu programa. O senhor tem 10 minutos para dar essa primeira visão geral de como poderemos contribuir com a sua gestão, se caso for eleito. Muito bom dia. Eu quero agradecer a todos aqui que me convidaram e, em nome do presidente George, dizer que eu estou aqui pronto para ser dissecado de perguntas pelos senhores. Eu quero também pedir a Deus que nos oriente, que nos dê força nessa sabatina que nós vamos começar agora e que a gente saia daqui cada vez mais fortalecidos numa proposta executável e que vá contemplar quem realmente precisa, que é a saúde do recifense. Como o senhor mesmo falou, nós temos não apenas uma lista de cirurgias de 20 mil pessoas na fila.
Nós também temos pessoas esperando mais de 1 ano e meio, 2 anos para ter laudos, principalmente laudos de autismo, de crianças neurodivergentes. Nós temos também laudos, exames, que a fila de exames está com um atraso de mais de 6 meses. E nós vamos sim buscar parceria no setor privado. Eu não tenho dúvida que a minha experiência de empresário, eu sou gerador de emprego, sou um de nós aqui. A minha experiência com a minha esposa, que é médica também, de setor público, sempre ouvi ela, está aqui presente, doutora Sarita Pessoa de Mello. A gente vai melhorar efetivamente a saúde do recifense. Recife hoje tem em torno de 25% de toda a população do Recife que está fora do guarda-chuva do SUS, que está desassistida, que não tem um tratamento dentário, que não tem um tratamento de exame. Ontem mesmo, o senhor fala da mobilidade, eu fui lá na Policlínica Amaury Coutinho, e eu fui gravar justamente sobre mobilidade. Veio a campeã mundial de canoagem paralímpica aqui, ela é um ícone na mobilidade urbana, e ela foi quem nos ajudou, na época de ministro, a todo o programa de mobilidade do Ministério do Turismo, junto com a primeira-dama Michele, Andréa Pontes. Através dela, nós implantamos o sistema de mobilidade hoje que se vê nos aeroportos, nos hotéis, nas pousadas, que passou a ser obrigatório. Então, quando a gente chegou ontem na Policlínica, tinha um senhor lá, seu Jonas, ele era garçom, e ele estava atrás de atadura de gaze e esparadrapo para fazer a manutenção da ferida dele. Os senhores pasmem, não tinha atadura de gaze na Policlínica. Ele estava lavando pano de ferida para botar de novo na ferida dele. Essa é a situação da saúde no Recife. Vocês aqui, vocês empregam muitas pessoas, é o maior arrecadador de ISS do Recife. Eu queria até que você me atualizasse o número de quanto o polo médico aqui em Recife fatura. Eu vi algo em torno de 8 bilhões de reais, procede? Ou é a arrecadação de ISS? O estimado é 8 bilhões de reais. E o ISS, 4% disso. Então, é fundamental que a gente faça uma parceria, como eu já havia falado, no centro da cidade, na recuperação dos imóveis antigos, para que a gente coloque funcionários do setor de saúde do entorno, tanto público quanto privado. Eu vejo uma total falta de estratégia na prefeitura na alocação dos funcionários. Coisa simples, é pegar bico no óbvio. Por exemplo, eu tive no posto de saúde, na UPA, lá no Ibura, tem funcionário lá que mora em Nova Descoberta, que passa 2 horas para chegar e 2 horas para voltar de ônibus. Por que é que ele não pega um funcionário, não faz uma estratégia de levantamento geográfico de onde moram todos os funcionários concursados da prefeitura e aloca eles nos postos de saúde e nas UPAs? Simples fazer isso daí. Próximo de casa, isso daí é você pegar bigu no óbvio, que essa prefeitura não está pegando. Nós implantamos no governo federal, através do ministro Pazuello, que eu tive com ele na época, e também do ministro Queiroga depois, a telemedicina na Amazônia, nos pontos turísticos que não tem, como Fernando de Noronha e tantos outros. Por que não implementar a telemedicina aqui em Recife, no primeiro momento, com um clínico geral nos postos de saúde, 24 horas, entrando em contato com o centro que tem a cardiologia, que tem a nefrologia, enfim, especialidades. Acho que é o microfone deu rame. Que tenha especialidades, para diminuir a fila de exames com parceria com o poder privado. Diga-se de passagem, nós temos o 2º maior polo médico da América Latina aqui em Recife. Nós temos aqui em Recife mais de 240 associados. E a quantidade de funcionários em torno de 7 mil funcionários. Então, é fundamental isso daí. Agora, esse polo médico ele passa um momento ocioso. Por exemplo, de 7 da noite até as 7 da manhã, eu garanto que ele está mais de 60% fechado. Tanto sala de cirurgia, quanto sala de atendimento. Isso daí pode sim
ser estudado através de um comitê gestor que nós vamos formar na prefeitura, junto com o setor privado, porque eu acredito no setor privado, eu acredito na parceria do setor privado, com responsabilidade, sem apadrinhamento, com transparência do recurso público, porque se você começar a derivar, vai haver corrupção ou coisas horríveis, como já aconteceu aqui. Por exemplo, na pandemia, foram comprados material de intubação aqui pela Prefeitura do Recife, foi até matéria nacional, para 700 anos. Isso perde a credibilidade. Quando a gente vai atrás de um dinheiro, de um recurso no exterior, para ajudar, que tem dinheiro a fundo perdido para isso. Eu sei porque eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura, eu sei onde buscar o dinheiro. Eu sei onde pode fazer parceria, onde tem dinheiro de filantropia. Tem recurso perdido para isso, inclusive na ONU. Quando você vai que o investidor, o filântropo, ele dá um Google para ver a situação da cidade, que eles usam o Google também. A situação de Recife, ele bota escândalo, medicina, Recife. Pronto, aí aparece, o cara comprou respirador para 700 anos aqui em Recife. O cara teve a Polícia Federal 7 vezes na porta, com problemas de saúde, da saúde. O cara comprou respirador de porco, está até hoje aí o inquérito rodando. Então a gente vê que perde a credibilidade, também com os senhores do setor privado. Porque a gente que é empresário, a gente quer investir, mas quer ver o resultado. Não quer ver ninguém se locupletando do dinheiro que a gente deixou de ganhar para ajudar o pobre. Então a gente vai sim fazer essa parceria. Eu vou buscar a redução de carga tributária do ISS, do polo médico, e eu terei o polo médico também assumindo uma responsabilidade comigo, de zerar a fila de exames, zerar a fila de cirurgias, e eu tenho uma meta para isso, que são 16 semanas. E eu não tenho dúvida que com a força-tarefa, um mutirão, nós iremos fazer isso. E eu conto com os senhores. E os senhores sabem que pode contar comigo. Eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura. Eu fiz várias ações aqui em Recife emblemáticas. Por exemplo, eu trouxe para cá, nós íamos perder para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Escola de Sargentos. São mais de 10 mil empregos que serão gerados aqui em Recife, mais de 10 bilhões de reais que serão na construção. E Recife ia perder isso para Santa Maria. Eu convenci o presidente Bolsonaro, aos 47 do segundo tempo, num voo entre Fortaleza e entre Brasília e Fortaleza. Eu disse, presidente, o senhor não pode fazer isso com o Nordeste. O senhor vai chegar lá, vai anunciar a Escola de Sargento para o Rio Grande do Sul, e você vai perder o ministro do Turismo e Cultura, porque eu vou me demitir, porque eu disse lá que o senhor ia fazer no Nordeste, eu vou me desgastar com o meu povo. Ele disse, você não vai fazer, eu digo, eu vou fazer isso. Porque não é possível, o Nordeste precisando de emprego, o Nordeste precisando de crescimento, e o senhor botar esse negócio no sul do Brasil, que já é tão rico. Temos um local, temos tudo para fazer aqui no Nordeste. E, inclusive, nós temos uma coisa mais importante, o apoio do ministro da Defesa, doutor Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, que é nordestino. Ele disse, não é bem assim. Eu digo, ligue para Paulo Sérgio cearense. Quando chegou lá, ele disse, tá bom, vou anunciar no Ceará, então. A gente resolveu, no avião, em voo, chegou aqui, anunciamos a Escola de Sargento para o Ceará, para Pernambuco. Peguei ele na palavra, não que ele não tenha palavra, longe disso, mas peguei ele na hora, que às vezes na política em Brasília as coisas têm que ser assim feitas na hora. E chegou lá, a gente conseguiu anunciar aqui para Recife, inclusive público e notório, eu estava ao lado dele nesse dia. E também, quando ele veio lançar a pedra fundamental, eu estava aqui. Então, os senhores veem também uma grande parceria que a gente consegue, através da credibilidade, tanto do setor público quanto do privado. Eu vou dar outro exemplo na área de saúde. O Brasil ia receber as primeiras 8 milhões de doses de vacina no final de 2020. Começo de 2021. E nós tínhamos um problema para entrega no continente, que é o Brasil. O Brasil tinha um problema de logística sério para entregar essas vacinas. Então eu pedi autorização ao general Pazuello, que era o ministro da Saúde à época, fui ao presidente Bolsonaro e disse, presidente, eu tenho uma ideia. Nós vamos tentar fazer uma parceria com as empresas aéreas. Por quê? Porque eu abri mão, eu consegui com o almirante Batista Júnior, que era o ministro da Aeronáutica, que ele liberasse os pátios dos aeroportos sem cobrar a taxa de pernoite dos aviões, sempre cobrar o aluguel do pátio do aeroporto. O avião não estava voando, estava tendo pandemia, não era justo
as empresas aéreas terem esse ônus também. Eles já tinham sido grandes parceiros ao não desempregar, através de um MP que eu fiz, junto com o ministro Paulo Guedes. Dá para entender o nível de negociação que a gente tinha. Quem ajudou no meu plano de governo na área econômica foi Paulo Guedes. Quem ajudou na parte de medicina foi o ministro Marcelo Queiroga. Então, fui lá e nós conseguimos liberar esses pátios. Eles economizaram em torno de 10 milhões de reais. E eu liguei para o dono da Azul, o CEO aqui, John Rogers, e pedi a ele: John, faça um gesto com o nosso país. Um não eu já tinha. Transporte a vacina a custo zero, de graça. Ele disse: me dê 10 minutos, que eu vou ligar para os Estados Unidos, o presidente, e a gente vai tentar fazer isso. Ele me ligou em 5 minutos. Vou transportar toda a vacina do Brasil de graça para a gente sair dessa pandemia mais cedo. A TAM, a Azul também. Então, por causa de uma ideia como essa de parceria público-privada, o Brasil economizou mais de 2 bilhões de reais em transporte de 650 milhões de doses de vacina. Quando tiver faltando 1 minuto, aí tu avisa. Já encerrou? Para eu poder saber. Tá aqui, desculpa, perdão, meu perdão. Bom, então é isso, nós teremos aqui uma grande parceria, grandes ações. Aí vamos falar agora de segurança, de mobilidade urbana, porque tudo isso influencia na saúde do cidadão e, como todos os senhores sabem, no polo médico também. Obrigado, candidato. Agora vamos fazer uma réplica. O senhor tem mais 5 minutos para complementar essa pergunta para eu passar para os outros sabatinadores. Primeiramente, o senhor falou aí exatamente nessa questão de logística e de dificuldade que nós todos tivemos, tanto os privados como o público. Eu vi no programa do senhor que o senhor vai colocar um centro de distribuição de saúde, talvez seja um centro de distribuição CDS, se eu não me engano, como está dito. É muito importante. A segunda parte que eu queria maior esclarecimento, o senhor, como foi ministro do Turismo, que é como se houver o turismo médico em Pernambuco, como podemos incrementar. Aqui mesmo o sindicato já tentou ir até Cabo Verde realizar um seminário para tentar captar pacientes lá na África, na própria Europa, e não conseguimos desenvolver o projeto por falta de apoio governamental. E terceiro, é como implementar a telemedicina na cidade, que hoje a gente está com dificuldade de ter acesso ao 5G, velocidade de internet, mesmo tendo o porto digital, um porto, talvez o primeiro do país, que possa desenvolver essa tecnologia. Então, 3 assuntos: o CDS, a telemedicina e a questão do... E a questão do telemedicina? CDS, que eu falei, centro de distribuição, e foi o turismo médico. Sim, o turismo médico. Vamos lá. Porque a idade também vai chegando. O centro de distribuição... é fundamental que a gente unifique toda distribuição para as unidades de saúde da prefeitura. Isso vai gerar uma agilidade, isso vai gerar uma segurança também para o cidadão que vai consumir o medicamento por orientação médica no posto de saúde, e isso vai evitar muita corrupção você fazendo com transparência. É muito fácil você controlar o estoque. Eu tenho empresa, eu sei o que é isso, é só da entrada e da saída, ver prazo de validade, não deixar medicamento vencer, porque é um abuso, um escândalo, medicamento vencer. Eu vou no posto de saúde, você não tem amoxicilina, você não tem ciprofloxacina, você não tem diprospan, que é o corticoide, você está faltando tudo, só tem paracetamol, meu amigo. Você não tem nem diclofenaco, às vezes. Por orientação médica, tem que ser, porque faz muito mal para o sistema renal. Mas não tem dexametasona. É só, infelizmente, dipirona. Em alguns casos, poucos casos, paracetamol. Então, nós vamos priorizar que não falte medicamento. E, através desse centro, como também insumos, como paradrapo, como gás, como medicamentos para queimadura, que é importantíssimo também. Então, esse centro de distribuição seria um centro de armazenamento e distribuição de medicamentos. E vamos tentar também comprar com preço mais barato, para poder oferecer mais quantidade para que não falte medicamentos aqui. E a gente, como empresário,
A gente tem que tratar uma prefeitura, um poder público, como uma empresa. A telemedicina, nós iremos implantar a telemedicina aqui, como eu já falei no meu preâmbulo. É fundamental. Nós teremos uma parceria com os senhores nisso daí, que eu não tenho dúvida que nós seremos aceitos, até porque nós temos credibilidade de buscar parceria e honrar compromissos, como eu sempre fiz quando eu fui ministro de Estado. Eu quero dizer uma coisa aos senhores, desses que se apresentam hoje como candidatos a prefeito, quem teve a maior responsabilidade de dinheiro na mão, de caneta, foi Gilson Machado. Eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura. E eu nunca tive uma operação da Polícia Federal de um inquérito na minha porta. Quanto ao turismo médico, bom, o Recife é o segundo maior polo da América Latina de medicina. Turismo médico acontece no mundo todo. E a cidade do Recife não participa de workshops, de congressos, divulgando isso daí. Então, nós vamos buscar onde a gente, em primeiro lugar, vamos nos Estados Unidos, sim, porque lá é caro fazer uma cirurgia. Caríssimo. Vamos na Europa, vamos reativar a conexão e vamos buscar mais voos da Europa e dos Estados Unidos para Recife. Agora, você veja bem, nós fizemos uma coisa que ajudou muito, que foi a isenção de visto para americano, canadense, japonês e australiano, que fui eu que criei quando eu era ministro do Turismo. Mas esse governo que aí está, eu não sei como ele foi convencido, porque ele reativou a exigência de visto. Então, isso daí cai o fluxo de turistas aqui. Você vê, apenas 12% dos americanos têm passaporte. Eles só viajam lá dentro. O México, quando eu botei o Brasil para abrir mão de visto, foi o que eles fizeram. Eles abriram mão para o turista ir para lá de carteira de motorista, de driver's license. A briga pelo turista internacional, inclusive o turista do polo médico, é muito grande. Outra coisa que nós vamos implantar aqui em Recife, eu já fui, inclusive, lá no Porto Digital, é o prontuário eletrônico. Na Suécia eu estive lá, eu sou muito curioso, onde eu vou, eu procuro saber como é que acontecem as coisas. Eu estive lá 2 vezes. A saúde lá é o seguinte, o cidadão tem um CPF, do dia que ele nasceu até hoje, está todo o histórico dele pelo CPF, o remédio que ele tomou, tudo. Nós vamos atualizar isso daí por cidadão. Não vai ser fácil, mas temos tecnologia para isso aqui em Pernambuco, aqui em Recife, no Porto Digital, que gera em torno de 17 mil empregos, 5,4 bilhões de reais fatura. Então, tem muita coisa para ser feita, para diminuir a velocidade da consulta e para ter agilidade para que quem está na fila esperando tenha mais velocidade na fila. Obrigado, candidato. Passar para o doutor Lúcio Caldas, que é diretor aqui do Sindiós. Muito bem, candidato. Gostei bastante das explanações. E ele perguntaria, assim, uma faixa da saúde um pouco esquecida, que são os moradores de rua, e, mais uma vez, focar na gestante que usa droga, como os ver para recuperar esta paciente e botar nas creches, que essa criança precisa ir para a creche desde cedo. Primeiro, nós precisamos saber que nós temos 3 mil moradores de rua. Tem pessoas lá que têm uma história, tem médico lá, tem piloto de avião lá, tem veterinário lá, tem engenheiro lá, tem garçom, tem ex-policial, tem todo tipo de gente que foram, infelizmente, cooptadas pela droga. Nós temos, primeiro, a sua preocupação com a gestante. Essa prefeitura não faz isso. Nós vamos, sim, cadastrar todas as mulheres que estão em situação de rua e droga e vamos levantar, através de exames laboratoriais com ela, todo o histórico da vida dela, inclusive se ela está numa gestação. Porque a gente sabe que a criança ela não se forma, ela não começa a vida quando nasce. Ela começa a vida quando ela é gerada. Quando ela é gerada. Então, do 1º ao 3º mês, é que se forma um indivíduo para o futuro. As sinapses, as células nervosas, o pensamento do indivíduo. Se você tem uma criança que, nesse período, não teve assistência na maternidade,
na gestação, você vai ter uma criança que vai ser um problema para toda a nossa sociedade. Que ela não vai corresponder, ela pode ter o melhor tratamento do mundo depois que nascer, mas nesse período da vida era fundamental que ela tivesse um acompanhamento. Então nós vamos acompanhar todas as possíveis gestantes e as gestantes. Vamos sim usar da parceria com a iniciativa privada, com médicos especializados em doenças psicossomáticas, para que esse pessoal tenha acesso a albergues, como tem em outros países, e tentar o desmame desse pessoal. Porque não dá para você tirar o cara da rua, tirar a droga, o cara morre. O cara que está viciado em crack e cheirando cola, se você tirar a droga hoje dele, né, o cara morre. Grande maioria das pessoas que lá estão, aumentou depois da pandemia, são oriundas de problemas de depressão, que é uma doença hoje que aumentou em torno de 30%, nós temos dados do Ministério da Saúde, nós acompanhamos. Depressão, inclusive na época do Ministério do Turismo, eu fiz várias ações para diminuir a depressão, principalmente dos idosos, que aqui no Brasil eles ficam dentro de casa e nos Estados Unidos eles viajam, mas isso aí é outra história. Vamos aumentar a quantidade de centros POP. É fundamental o centro POP, gerido com responsabilidade, gerido com um local para que você consiga trazer o indivíduo de volta à vida, com assistência médico-psiquiátrica. E também, você pegar uma pessoa de rua, tem cabo ali, eu andei na rua, conversei com grande parte deles. Tem pessoas que faziam 8 meses que não tomavam banho. Coisa mais simples. Dar um banho no cidadão, levar ele para ter um asseio, cortar o cabelo, tentar trazer ele de volta. A autoestima. Porque eles que estão ali perderam 100% da sua autoestima. Grande maioria deles tem problemas familiares, problemas com os filhos. Boa parte deles vem até de outros estados e os filhos estão procurando ele. É impressionante a quantidade de pessoas em situação de rua, não só aqui, mas no mundo todo hoje que nós temos. Eu viajo o mundo, eu vejo em San Diego, inclusive mais gente de rua aqui, na rua do que aqui, mas lá eles têm albergues, lá eles têm onde dormir, lá eles têm onde ficar. Lá eles têm tratamento psiquiátrico do Estado e nós vamos implantar isso aqui, inclusive com parceria com os senhores. Porque o cidadão de rua, ele acorda na porta da sua casa, George, de manhã cedo. Ninguém quer ver isso. E eu tenho certeza que aqui nós vamos sim ter uma parceria grande para tirar, principalmente na área de doenças psicossomáticas, de desmame de drogas, de albergues. E tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, nós vamos cadastrar esses pacientes. Nós vamos também buscar as aptidões deles, porque grande parte deles tem aptidões e eles podem, sim, ser reinseridos na sociedade. Como acontece em grande parte do mundo. Infelizmente, tem outros que não conseguem mais. Que tiveram todas as suas células nervosas destruídas pela droga. E esse daí nós vamos ter que arcar até o final. É um ônus que a gente tem. Infelizmente, não se pode romantizar a droga. Né? Você vê aí, quando você romantiza, quando você vota num político que romantiza a droga, você está dando uma procuração para ele fazer com que as pessoas cheguem a esse estado. Porque 95% das pessoas que lá estão, primeiro foi o álcool e depois foram drogas mais pesadas, como a maconha e o crack. Porque eles não têm acesso à heroína mais. Alguns deles tinham acesso à cocaína mais. Alguns deles tinham recurso na cocaína, mas depois eles foram para o crack. Você vê hoje também a grande quantidade de roubo de fio nas cidades. É porque o cabo está desesperado para comprar a droga. Você vê os pontos de receptação, por exemplo, na Avenida Sul, aqui é o que mais tem. Nós vamos combater também o receptador, através de uma parceria tanto da Guarda Municipal, que vai ser, na minha gestão, armada, treinada, para proteger e orientar o cidadão. E vamos combater a compra. O cara que compra o fio roubado, que estimula a droga e a permanência nas pessoas de rua. O receptador é, sim, também responsável.
E eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Eu não vou terceirizar a responsabilidade, nem vou tergiversar quando perguntado se eu vou armar a guarda, o que eu vou fazer. Não, eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Como é minha característica, eu enfrento o desafio e vou até o fim. Eu sou até inquieto às vezes. Muita gente me acha meio acelerado, meio chato, mas eu sou de entrega. Quando eu vou, que eu foco numa coisa, eu termino. Você vê, eu ganhei dinheiro com a banda, eu subi no palco para tocar sanfona sem saber tocar. E aprendi na tora. Fui lá, fui obstinado. E aí já fiz uma banda também de forró com mais de 3 mil shows. Então é isso. Aqui a gente pensa fora da caixa. E para resolver a saúde no Recife, você tem que pensar fora da caixa. Muito obrigado. Satisfeito. Passa a palavra ao doutor Marco Miranda, diretor também de Sindiós, para formular a sua pergunta. Primeiro, parabéns aí, candidato, pelo programa. E gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, a gente sabe que a prefeitura é feita de pessoas que estão ali dentro e existe o plano de saúde do Saúde Recife, ali dos servidores da prefeitura da cidade do Recife. Como que você pretende atualizar nesse plano, que a gente sabe que atualmente ele tem uma defasagem muito grande, né, tanto financeira quanto de acesso aos funcionários? E outra pergunta também é o que você acha de pontos que estão aí na área da saúde, que estão colocados atualmente na cidade do Recife, que você acha que são acertos dessa gestão de passadas que você pretende qualificá-los e melhorá-los mais? Você pode fazer só o comecinho da pergunta de novo? Da primeira? Tá. Dessa daí que você fez agora. Tá. Da primeira, em relação ao Saúde Recife, que a gente sabe que é um plano que atende aos funcionários da Prefeitura da cidade do Recife e que ele vem numa defasagem aí por algum tempo, né, tanto de acesso da população, assim como de eles conseguirem fechar a conta dele financeira. E a segunda é em relação aos planos que estão postos para a parte da saúde, que estão em vigor hoje na cidade do Recife. Quais deles você acha que é um programa bom e que, na sua gestão, você vai ampliá-los e melhorá-los? Vamos lá. Acertos da Prefeitura do Recife, eu não consigo enxergar muitos, não. Quer dizer, eu não consigo enxergar nenhum. Eu acho que a gente falha aqui em todas as áreas no Recife. No acesso, por exemplo, de crianças autistas. No acesso do idoso. O idoso tem muito pouca vez nessa prefeitura. Nós temos plano de reinclusão do idoso em toda a sociedade. Nós vemos também muita falha dessa prefeitura quando você vai no acesso à telemedicina, que não existe, no acesso a medicamentos básicos, que não existe. O prefeito atual, o João Campos, ele prometeu no último plano de governo dele que ele teria 100% da população de Recife sob o guarda-chuva da prefeitura. E hoje isso não existe. Você não vê um centro de diagnóstico da prefeitura. E ele só falou que ia fazer um centro de diagnóstico agora, depois de 12 anos de gestão PSB, quando ele ouviu eu falar que nós íamos fazer um centro de diagnóstico da prefeitura para o cidadão. Sendo que ele pegou a minha conversa pela metade. Antes de fazer um centro de diagnóstico, eu vou buscar o centro de diagnóstico do Polo Médico do Recife para zerar as filas de consulta. E se for mais barato, eu mantenho uma parceria com o Polo Médico do Recife do que criar um próprio centro de diagnóstico. Eu farei isso. Porque a gente tem que tratar uma prefeitura, a parte de saúde, como uma empresa. E o resultado final não é lucro, é o cidadão tendo o atendimento do que ele precisa. Isso é que eu vou fazer. Quanto aos planos, eu acho que a gente deve, sim, estimular para que se faça uma readequação e se acabe com a defasagem, para que o atual quadro de funcionários da prefeitura
tenham estímulo para trabalhar. Como também nós vamos lutar para que os salários dos funcionários melhorem, que eles sejam valorizados. Como também as condições básicas de saúde que essa prefeitura atual colocou os funcionários. Minha gente, se está faltando esparadrapo, atadura de gás para paciente, imagina o resto. Eu fui em várias unidades de saúde que, primeiro, não tinha a mínima de condição para os profissionais de saúde, para médicos, para enfermeiros, não tinha nem papel higiênico no banheiro das médicas, meu amigo. Tinha unidade de saúde que não tinha porta em sanitário de médica. Imagine dos pacientes em sala de espera, não tinha nada. Você viu uma sala de espera na UPA, na policlínica do Ibura, por exemplo? É deplorável a situação que o cidadão se encontra. Não tem água mineral, não tem copo descartável. E a saúde do Recife fatura em torno de 2 bilhões de reais por ano, de verba tripartite, federal, estadual e municipal. Quer dizer, tem dinheiro? Tem. Não falta prioridade. Tem hospital que não tem nem gerador. Como a UPA, como a policlínica do Ibura. E quando o gerador existe, ele é subdimensionado. Minha gente, o gerador custa 250 mil reais. Enquanto uma banda que a prefeitura contrata custa 600 mil reais. De fora, geralmente. Eu estou aqui também para aprender com os senhores, para ouvir os senhores e sugestões com os senhores. O senhor queria mais 5 minutos, mas... Se quiser falar de segurança, que é importante. Em relação ao que o senhor falou, essas suas palavras de procurar a ajuda da iniciativa privada soa como música nos nossos ouvidos. Então, numa conta rápida que nós fizemos aqui no Sindicato dos Hospitais, nos últimos 5 anos, a quantidade de leitos novos que foram abertos, leitos que a gente fala, leitos, aparelhos, tudo mais que você pode ver da parte daqui da saúde, é o mesmo que a gente tem ocioso. Então, a gente está abrindo coisas novas, tendo aqui em casa a solução. Isso você vai economizar com construção, você vai economizar com custeio, você vai economizar com pessoas que você teria que fazer novas contratações, além de manter os empregos de quem já está ali. Então, é algo que a gente pode dar como sugestão, é trabalhar cada vez mais as iniciativas privadas, públicos privados, que a gente aprendeu muito com a pandemia, que não existe essa dicotomia entre o que é privado, o que é público e é público, porque a gente viu que nisso, o senhor bem falou aí sobre a questão da vacinação, e nas nossas empresas, inclusive, abriram as portas para fazer vacinação, para fazer testagem, para desafogar os locais de atendimento dos entes públicos. Você vê, o setor público ele tem um período ocioso dos hospitais. O setor privado, perdão. O setor público também, porque ele está fechando. Ele está fechando. Não era para fechar posto de saúde, não era para fechar UPA, mas tem o posto de saúde, por exemplo, no 27, lá no Ibura, fecha de 6 horas da noite, não funciona fim de semana, a criança adoece de noite. Né? Mas, pois bem, nós temos no setor privado, eu já detectei, um período ocioso durante a noite. E quase 90% do setor privado. De sala de cirurgia, de clínica, de sala de atendimento. Então, tudo isso pode ser disponibilizado. Porque tem gente para zerar uma fila de exame, caso a gente faça um mutirão. Ou eu estou derivando, estou pensando fora da caixa demais. O que é que os senhores me dizem disso? Não, você está certíssimo. Inclusive, a gestão atual fez alguns movimentos em relação a isso. De tentar zerar as filas da parte de exames. Conseguiu em alguns exames fazer isso também, só que essa lista é como eles dizem, às vezes é enxugar gelo. Existe um problema muito grande nisso aí que foi detectado, que é o absenteísmo dos pacientes. O paciente está ali precisando fazer o exame, mas na hora que você marca para ele não vai. Então termina que é uma fila que talvez tenha uma questão cultural aí no meio de educação. Então a gente precisa trabalhar nisso, ou estar mais perto da população, ou dar, digamos, um delay muito menor do que ele precisa. Porque às vezes ele espera por tantos 6 meses que talvez ele nem precise mais fazer o exame. Ou já tenha feito, já tenha pago. E às vezes existe uma máxima aqui, já que a gente está aqui entre profissionais de saúde,
existe uma máxima que algumas lesões de pele, às vezes, se você não cuidar, ela cuida por ela mesma sozinha, né? Então, às vezes, tem sido isso a questão dos exames. Mas só parabenizar e reforçar essa ideia que realmente o privado ele tem muito a ajudar. O que é que vocês acham da ideia dessa parceria público-privado não ser apenas de uma mão, o público usando o privado, mas também o privado fazendo uma assistência ao público que já existe? Vamos supor, eu fazer uma parceria para que o privado também participasse dos postos de saúde na sua manutenção, na sua gestão, na colocação de profissionais, nas UPAs. Tipo, vamos dizer, o privado adotar, feito você adota um parque, uma praça, e aumentar essa parceria não apenas nas unidades de saúde privadas, mas também nas unidades de saúde pública. Qual é o tamanho dessa viabilidade que os senhores acham? Existe um projeto já também, que é a PPP, que a gente denomina de Bata Cinza e Bata Branca. A Bata Cinza são as empresas privadas que, através de uma licitação ou concorrência, assumem nos hospitais públicos ou nas UPAs, UPS, toda a parte administrativa e de infraestrutura. Se esse pessoal faz o contrato, se queimar um split, um ar-condicionado, é trocado na mesma hora. Se você for no serviço público, você suspende cirurgia do bloco cirúrgico, porque são 3 meses de licitação, mais 1 mês para mudar um ar-condicionado. Então, a parte de Bata Cinza que chama, ou seja, o pessoal que não é assistencial, que é a Bata Branca, essa ficaria com a prefeitura. Os profissionais técnicos, médicos, auxiliares, enfermeiros, seria na gestão de recursos humanos. E a parte de infraestrutura administrativa, a Bata Cinza seria privatizada. Privatizado não, seria feito um contrato de concessão de manutenção de infraestrutura. Essa é uma proposta. Outra proposta que também poderia reduzir o atendimento, isso foi comprovado, até o projeto lá do seu correligionário, mesmo que não seja do partido, mas é da sua mesma linha ideológica, do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, implantou o SUS paulista. Ele paga 4 vezes a tabela SUS. Você hoje tem uma consulta do SUS que é R$10. Você tem hoje uma cirurgia, a sua esposa deve saber quanto custa um eletrocardiograma, quanto é que custa uma intervenção, que o Maurílio pode falar isso depois, em colocação de um estente. É inviável para o setor privado fazer esse tipo de atendimento. Mas se houver uma racionalização, Marcos falou uma coisa muito importante, está provado que para você criar um leito no setor público, você gasta 8 vezes mais do que o privado já está montado. Você não precisa criar leito para fazer manutenção, contratar pessoas. Pode fazer nas parcerias que já existem. Ou seja, se assumir a Bata Branca e a gente assumiria a Bata Cinza. E essa questão da tabela SUS paulista foi um sucesso. São Paulo praticamente está zerado. Começou com os filantrópicos, que nós também somos representantes dos filantrópicos, mas hoje já está praticamente, porque o filantrópico tem uma vantagem, ele tem imunidade tributária, né? Então, nós, o privado, não temos. Então, tem que ter uma compensação. Mas aí começa e vai conseguindo resolver os problemas. Então, essa visão que o senhor tem aqui, e foi frisado e enfatizado várias vezes, de procurar o privado para tentar colaborar, a gente está disposto, como foi feito na pandemia, o Marcos já citou aí. Nós disponibilizamos dos 400 leitos na pandemia para o SUS, inclusive 200 vagas de UTIs. Uma diária de UTI naquela ocasião era R$1.000 e poucos. Quando o governo federal mandou 600 milhões para resolver o problema do SUS, aqui a diária foi para R$2.000 e pouco. Passou a pandemia, cortaram novamente. Você não tem condições de continuar com R$1.000 e poucos numa diária de UTI, pagando toda uma infraestrutura, todo o pessoal. Então, tem que racionalizar custos. Ontem teve uma informação aqui de um dos candidatos, que o SUS, mesmo com esse orçamento de quase 300 bilhões, 400 bilhões que tem na saúde, foi não utilizado, quase 40 bilhões foram devolvidos por falta de planejamento e utilização. Então, realmente precisa ver como... Não, no Brasil. Precisamos, então, ver como podemos tentar ajudar dessa maneira. Talvez criar o SUS Pernambuco. O Tarcísio pode muito bem. SUS Recife, né? O SUS Recife, aliás. Porque a gente estava de prefeitura. Porque isso daí tudo será analisado por um comitê gestor, que hoje não tem, na área de saúde, para poder resolver isso daí.
Entendeu? Eu tenho mais 5 minutos na frente para eu passar a pergunta para o doutor Maurílio. Outra coisa que a gente viu durante a pandemia que o governo federal conseguiu para Pernambuco e para grande parte do Brasil foi cidades de interior perdão, que nunca tinham tido sequer um leito de UTI. Vou dar um exemplo, a cidade de Gravatá, por exemplo. Gravatá não tinha um leito de UTI no hospital de Gravatá. Hoje tem 5 leitos de UTI. E algumas cidades tiveram leito, mas não tinham profissionais que soubessem operar, monitorar os equipamentos. Mas está lá instalado. Então, foram coisas que a pandemia deixou. O valor da internação na UTI também, que praticamente dobrou com esse recurso. Eu sinto a necessidade de readequação de várias tabelas. Essa tabela do SUS é inviável para o médico. Eu sei que minha esposa faz exame, é cardiologista, entendeu? É para o serviço, para tudo. Então, nós podemos sim, mas sempre a gente precisa. Não existe almoço grátis. Para tudo na vida, você tem que saber quanto custa e quanto gasta. Nós podemos readequar, sim, os 2 bilhões que a saúde do Recife custa por ano, com dinheiro federal, com dinheiro estadual e municipal, e priorizar várias ações. E nós vamos zerar a fila de cirurgia, nós vamos zerar a fila de atendimento. E uma coisa muito importante que a gente tem falado pouco são as famílias atípicas com crianças neurodivergentes, depois da Zika principalmente, e depois também, e agora também o autismo, que cada vez mais a gente está identificando mais pessoas com autismo, com adultos também, crianças jovens com TDAH. Então é isso. Vamos usar, por exemplo, ninguém tinha pensado nisso. Nós vamos criar um espaço para crianças neurodivergentes, nos compás que já existe. Nós vamos criar, já temos 6, serão 6 espaços para crianças neurodivergentes, com salas sensoriais, com assistência médica, com qualificação e capacitação de novos médicos para laudos, profissionais de saúde, porque hoje em dia, uma criança com autismo, por exemplo, a minha vice-prefeita, a Leninha, ela é mãe de criança autista. Ela tem uma filha com autismo. Você não consegue hoje um laudo para aposentar uma criança no setor público, são 2 anos de espera. Não é isso mesmo, Leninha? 2 anos de espera no setor público. E no setor privado, o pobre não tem condição de pagar R$2.000 num laudo, R$1.800 num laudo. Então, é muito difícil isso aí. Nós vamos buscar parceria para zerar isso daí. E tem muita coisa para ser feita, sempre com novas ideias, buscando uma solução em conjunto. Vamos buscar o Porto Digital também. Como eu já entrei em contato com o presidente do Porto Digital, o George. O George não, o Pierre. O George é o senhor aqui. O Pierre Lucena. Tem um cipoal de empresas pernambucanas, recifenses, de tecnologia para ajudar na saúde. Eu queria aproveitar esse 1 minuto e 42 que eu tenho ainda para falar um negócio que influencia na saúde, que é o trânsito do Recife. As pessoas adoecem, as pessoas chegam atrasadas nos hospitais, públicos e privados, as pessoas têm pressão alta, já começam o dia de mau humor. E minha esposa mesmo passa 3 horas por dia no carro. São 38 dias por ano sentada no carro de 24 horas. Eu acho que muitos dos senhores nunca fizeram essa conta. Nós vamos diminuir o trânsito do Recife. Como? Primeiro vamos voltar a sincronizar os sinais. Depois nós vamos estipular o horário de carga e descarga, que é um absurdo um caminhão-tanque de combustível no meio do engarrafamento de 6 horas da noite. Se tiver um acidente, morre meio mundo de gente ali. Tem que ter horário de carga e descarga para grandes caminhões, para veículos que vão atrapalhar o trânsito. Vamos também fazer inversão de faixas. Vamos priorizar concertos noturnos, feito o mundo todo faz, feito São Paulo faz, feito Camboriú faz, feito João Pessoa faz. Nós vamos também tirar a faixa central da Domingos Ferreira,
da Antônio de Góes e a faixa lateral da Agamenon Magalhães. Vamos substituir essas árvores, vamos replantar as árvores que têm tecnologia para isso, o meio ambiente não será impactado positivamente, porque vamos ganhar em torno de 25% de espaço nas nossas vias mais congestionadas, diminuindo 25% a quantidade de CO2 emitido na atmosfera. Então tem muita coisa para ser feita, basta você pegar uma coisa chamada bigu no óbvio, que essa prefeitura nunca pegou. Por exemplo, a Domingos Ferreira era uma via de mão dupla em 1970. O Recife tinha 40 mil carros. Hoje nós temos 740 mil carros em Recife. Então é para ontem a resolução do trânsito que esse governo que aí está, de seu Geraldo Júlio, Paulo Câmara e João Campos não conseguiram resolver. Talvez até criar sua faixa para as ambulâncias, né? Chegaram mais rápido, porque sair da Abdias Carvalho é complicado para chegar no Polo Metro. Olha, eu não sou de prometer, George, um negócio não executável. Veja bem. A ambulância ela já tem o direito de trafegar na faixa azul. Né? Nós vamos continuar com esse direito de trafegar. Porque se eu criar só uma faixa para a ambulância... As principais avenidas de São Paulo hoje tem no meio da avenida uma coisa que atrapalha muito o trânsito em Pernambuco e Recife. Tem uma faixa só para motocicleta. Nós vamos... As motocicletas só andam naquela faixa. Lá em São Paulo, as grandes avenidas estão assim. Nós vamos, com esse ganho dessa faixa, em primeiro lugar, nós vamos fazer. Nós vamos autorizar as motocicletas andarem também na faixa azul, os motociclistas e motoristas de aplicativo, diminuindo o fluxo do trânsito. E vamos priorizar as ambulâncias. Para quando tiver uma ambulância com a sirene ligada, todos os veículos têm que sair da faixa, inclusive ônibus. Por quê? Porque ali é uma vida que está em risco. É uma vida que a gente está lutando por ela. Inúmeras pessoas já morreram engarrafadas que não chegaram no tratamento no hospital, então viraram uma planta. Uma delas foi minha mãe. Eu perdi minha mãe, infelizmente, há um mês atrás, fez ontem. Ela teve um AVC e ela passou 5 horas para chegar de Gravatá para Recife, no engarrafamento. Então, a minha mãe passou 20 dias na UTI no Hospital Português e veio a falecer depois de 20 dias. Quer dizer, o trânsito mata. O trânsito mata, é um problema de saúde pública também. E no tocante às motos, nós ganhando a gente ganhando essa faixa extra nas vias engarrafadas, a gente vai sim estudar um espaço exclusivo para motos e também esse pessoal hoje está sem dignidade nem para trabalhar. Por exemplo, eles não têm um local para ficar. Eles ficam ao relento, os motoristas de aplicativo, de moto e de carro também. Eu vou fazer ali em cada RPA, em cada região de bairros, um centro para eles ficarem, principalmente aqui no centro da cidade. Ali no Cais de Santa Rita tem um local que eu vou fazer. E vou também aqui estimular, por exemplo, o estacionamento. Não tem por que estar cobrando imposto de estacionamento, que é uma coisa que você estimula o comércio na cidade, se tiver estacionamento, e você também estimula a diminuição do fluxo de veículos nas calçadas. Você melhora a fluidez do trânsito. Então a gente vai sim, tem muita coisa para ser feita. E a gente tem uma experiência mundial, a gente consegue ver nas coisas aplicáveis aqui. Por exemplo, se você vai em outras cidades como São Paulo, para você andar no centro, você não precisa mais andar de carro. Você para no estacionamento e vai andar. Na Argentina, por exemplo, também, em Londres, é tudo desse jeito. Entendemos perfeitamente, sabemos que saúde não é só tratar doença, né? É tratar, prevenir, fazer saúde mental principalmente. A transversalidade de saúde envolve tudo isso, a segurança, mobilidade, tudo. Então, voltando ao programa Saúde, o último sabatinador, doutor Maurílio Rodrigues, cardiologista, realmente renomado aqui na cidade, fará uma primeira pergunta, o senhor terá mais 10 minutos para responder, ele depois tem uma réplica, e então tem mais 5 minutos para a gente tentar encerrar e fazer as considerações finais. Doutor Maurílio, por favor. Se o senhor puder, tira um minuto desses meus 10 minutos aí, porque... Mas eu só queria o seguinte, responder ao senhor uma coisa que o senhor falou muito importante, prevenção. Essa prefeitura gasta 100 milhões de reais em propaganda própria, para falar bem de si mesmo, para bater palma para o cabelo levado, dançando brega no carnaval. 300 mil reais a blog para falar bem dele mesmo no carnaval, privado. 80 mil reais para fazer pulseira com a foto dele. Isso não é normal, minha gente. E não faz nada
para ensinar o idoso a tomar água. Vocês já viram alguma propaganda na prefeitura, em televisão, em rádio, alguma coisa, ensinando o cara a tomar água? Que se o idoso toma água, ele não adoece do jeito que adoece, ele melhora muito a vida dele. Não só o idoso, como as pessoas. A quantidade de água que deve beber. Uma alimentação saudável de frutas, diminuição do carboidrato. Você vê hoje a quantidade de carboidrato que a população mais carente consome, mas é por falta de informação, minha gente. Não tem informação, os caras estão comendo bolacha achando que é saudável. Isso não pode acontecer num país civilizado, numa cidade civilizada. Por exemplo, lá em Camboriú, por exemplo, em Florianópolis, eles ensinam a se alimentar nas escolas e nas rádios, um sistema de prevenção de saúde. Eles não ensinam nem a passar fio dental nos dentes, meu amigo. Isso era para ter um programa de rádio, diário, uma programação na televisão, ensinando o básico do básico do básico de saúde. Isso diminui fila de atendimento. Muita doença cardiológica, por exemplo, vem oriundo de foco dentário. A gente vê isso daí. Então, tem muita coisa para ser feita no quesito prevenção. Doutor Maurílio. Eu gostaria de reiterar aqui um ponto que foi levantado pelo Dr. Marcos, que diz respeito ao problema da saúde do Recife. Isso é um problema crônico, não é, de gestões e gestões ao longo do tempo, e que levou a um nível de endividamento muito elevado com a rede prestadora de serviços. Clínicas, médicos, outros especialistas, psicólogos e hospitais. Nós estamos realmente com muita dificuldade. Acho que deveria ser estabelecida uma negociação de um parcelamento para resolver esse problema, porque está nos afetando profundamente. Quando eu falo nós, nossa classe de hospitais, clínicas que prestam serviço. Não é isso. É outro ponto no qual eu sou muito ligado, é a alta complexidade. Né? Sarita sabe das dificuldades que nós temos, por exemplo, de resolver os problemas de alta complexidade na rede. Eu trabalho em ambulatório, ela também trabalha, onde nós temos os diagnósticos, mas nós não temos a solução. Não temos a solução. Então, muitos habitantes de Recife estão saindo para fazer cirurgia cardíaca em Caruaru, fazer cateterismo em Serra Talhada, moradores de Recife. Quando a nossa rede, a parceria pública-privada, está subutilizada. Então, é uma necessidade imperiosa de se tomar uma previsão. É importante o programa de saúde da família, é importante, tudo isso é importante. Mas quando tem o problema, como resolver esse problema? Esse problema não está sendo resolvido. As filas estão amontoadas. Eu tenho pacientes morrendo, aqui de Recife, morrendo de cardiopatias graves, porque não tem uma possibilidade de acesso ao SUS, entendeu? Aos hospitais. Então, eu fiz isso, essas perguntas a outros postulantes a cargos aqui, e não houve nenhuma modificação. É importante dar o diagnóstico, é importante prevenir, é importante dar o diagnóstico, mas tem que ter resolução. E a resolução na alta complexidade, se não houver uma intervenção eficaz, rápida e objetiva, não tem sucesso. Eu queria saber se o senhor tem no seu programa assim, algum objetivo, alguma coisa traçada para dar solução a esse grande problema, porque o número de pessoas que estão morrendo em filas de espera ou que estão procurando outras cidades para serem atendidas, isso para mim é uma vergonha. Nós estamos em Recife, a capital, e temos os nossos pacientes aqui de Recife sendo operados em cidades do interior. Não que eles não mereçam, não tenham qualidade, mas a obrigação seria da nossa cidade prestar esse serviço. Sem falar que é o que mais mata. Sem passar que é a principal patologia, né? A cardiovascular. Mas independente disso, se você for pensar, Sarita, num problema, por exemplo, da oncologia, é um problema muito grave, entendeu? Você tem a fila de oncologia
para você fazer uma cirurgia de mama de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Isso não pode se esperar. Então, Você tem uma cirurgia de colo de útero, um câncer inicial. E tem pessoas esperando 2 anos para poder fazer esse câncer de colo. Então, Bom, veja bem. Primeiro, a função principal da saúde municipal não é a alta complexidade, é a baixa e média complexidade. Mas eu jamais vou ser omisso, porque quem está doente em Recife, eu não quero saber se é de baixa, de média, de alta complexidade. Ele está doente, ele é cidadão, ele é recifense. E eu não vou fugir dessa responsabilidade, porque eu não sou de fugir de responsabilidades. O poder público, que é onde o cidadão mora, na cidade, tem sim que fazer o possível para, de qualquer maneira, diminuir a dor do paciente. De qualquer maneira. Eu comparo ao cara que está caindo do 15º andar. Ele tem que se pegar em tudo que é galho, em tudo que é folha, para tentar diminuir a queda dele. E é isso que nós vamos fazer. Primeiro, o senhor falou do passivo de tributos, né, da prefeitura. Eu queria saber, esse passivo, ela é a prefeitura devendo ao poder privado? Não é de tributos, não. É passivo de serviços prestados pelo plano de saúde do Saúde Recife aos prestadores. Se eu presto o serviço, está vendo aos prestadores. É inadimplência. Inadimplência. Os senhores têm... Eu não estava ciente dessa quantidade, dessa nova pauta. Eu queria que os senhores me adiantassem qual é o valor desse passivo hoje. Quanto é que já que o polo aqui, os hospitais têm... Na verdade, calcular esse passivo deve estar no portal da transparência. O que acontece é o seguinte, o Plano de Saúde do Recife, ele hoje basicamente atende quase 100 e poucos mil usuários. É um plano que dos funcionários e ex-funcionários da Prefeitura do Recife, onde sua grande maioria são pessoas que são professores ou foram para a área da saúde, que o salário é um pouco baixo. Mensalmente, é uma arrecadação, vamos supor, em torno de 6 milhões de reais, a prefeitura coloca 4, quando deveria estar colocando o dobro disso, para poder tentar equalizar. Não tem condições de dar reajuste do ticket base do plano, porque os funcionários não conseguem pagar. Ou aumenta o salário, que é proporcional ao salário, ou senão tem que subsidiar, aportar mais volume. Segundo, é que hoje o problema, quando separou-se a Previdência do Plano da Saúde, Reciprev do Saúde Recife, então houve essa dicotomia. Como o serviço não é de boa qualidade, hoje você tem São Paulo, por exemplo, independente de a pessoa querer ou não contribuir com o sistema de saúde dos funcionários, porque é compulsório. O procurador, o juiz, o parlamentar, ele contribui com o plano. Aqui não, aqui é voluntário, é opcional. Ele não é compulsório. Então, se dissesse assim, não, o professor aposentado vai dar 30% ou 10% para o plano de saúde, o procurador, o vereador, sei lá, alguém que se aposentou na prefeitura, tem que participar também. Aí você poderia fazer uma capitalização melhor. Bom, em primeiro lugar, nós, assim que assumirmos a prefeitura, a gente vai fazer um levantamento de todas as receitas da prefeitura e todas as despesas. Todas as despesas mesmo. Inclusive funcionários que foram contratados no apagar das luzes da saída do governador Paulo Câmara. Nós vamos enxugar onde tiver de ser enxugado. Cargos que são comissionados, vamos levantar todos. Vamos levantar orçamentos, vamos levantar compras, vamos levantar todos os contratos terceirizados da prefeitura. Eu não estou dizendo que tem. Mas quando eu cheguei na Embratur, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Empréstimos, né? Quando eu cheguei na Embratur, por exemplo, eu tinha 8 garçons para me servir. 8 garçons para servir um dirigente, que era o presidente da Embratur. Cada garçom ganhava R$ 7.500 por mês. Foi o que eu fiz. Eu comprei uma garrafa térmica, comprei café nesse café, açúcar e adoçante, ainda botei um pouquinho de leite que não tinha. Pronto.
e deixei um garçom para servir todo o andar. Devolvi eles para a empresa contratada. Eu não tinha obrigação. Esse dinheiro o Estado economiza. Qual é o salário do enfermeiro hoje? Em torno de R$ 2.500, R$ 2.000. Subiu agora, né? Mas dá para contratar em torno de... Com 8 garçons, você contrata quase 20 profissionais de saúde. Quer dizer, eu tenho que ter prioridade. E eu não tenho dúvida que essa gestão que aí está, tem muita coisa que vai ser esclarecida e que vai ter dinheiro para isso daí. Para diminuir a dor dos pacientes. E os pacientes de alta complexidade, nós vamos buscar parceria com os senhores. Porque o Estado já está sobrecarregado. Você vai no Agamenon Magalhães, mesmo onde minha esposa trabalhou, né? Você vai lá no corredor da apneia, né? São 300 pessoas para um banheiro, bicho. E o paciente do lado. Não tem, é apneia porque não tem quem aguente o cheiro, meu amigo. Como é que você vai fazer isso daí? Sobrecarregado. O Estado hoje sobrecarrega e o setor privado tem capacidade de receber. Agora, tem capacidade de receber o paciente. Agora, merece, numa parceria, que no comitê gestor nós vamos estipular preço de consulta, preço de cirurgia. Não vai ser o mesmo preço que o privado paga. Entendeu? Mas vai ser um preço que seja justo para o profissional de saúde. E para que o hospital se mantenha e que a gente zere a fila, porque é melhor para todo cidadão recifense. E o cidadão vivendo bem, melhora a arrecadação tributária, melhora o emprego, melhora tudo na nossa cidade. A gente tem que ver que a gente tem uma cidade que é extraordinária para faturamento, tanto no polo médico, quanto no polo turístico, quanto no polo gastronômico, quanto no aeroporto, quanto no polo religioso. Nós temos tudo. Que equipamento é o Recife que está abandonado? Você vai no centro da cidade, a gente está em estado de walking dead. Não tem segurança, não tem câmera de reconhecimento facial. Eu vou colocar a câmera de reconhecimento facial em todos os ônibus de Recife. Vou colocar também em todos os postos de Recife. Tem dinheiro para isso e não é caro. Porque a coisa que ladrão tem mais medo é de ser reconhecido. Vou armar e treinar a guarda municipal. Vou criar a patrulha do Zap. Você usa o WhatsApp para falar besteira. Por que não usa também para mandar mensagem, para economizar a ligação telefônica? Por que não usa para poder dar segurança ao cidadão? Não é nada do outro mundo. Cada bairro, antigamente, tinha a patrulha dos bairros. Eu vou voltar com ela. Cada bairro do Recife terá uma viatura com 4 motos acompanhando. Antigamente era o Fusca com o Corme Damião, como chamavam, né? Na época do Dr. Roberto Magalhães, né? Enfim. Então eu vou voltar com isso e na viatura terá um número de WhatsApp. O cara vai ligar para aquela viatura. Quem não quiser se identificar vai ter um aplicativo também na viatura e faz a denúncia em tempo real. O cara chega, tem um caso de violência doméstica aqui na esquina. É 1 minuto para chegar. Primeiro chega as 4 motos, depois a viatura. Isso vai diminuir muito a violência. Iluminação pública, Recife arrecada 350 milhões de reais por ano de iluminação pública. Não investe metade disso na iluminação pública. E é uma receita extra, porque é direto do cidadão na conta de energia. Nós vamos colocar nos ônibus escolares também câmera de reconhecimento facial e nas escolas, como tem lá em Jaboatão. Em Jaboatão, todas as escolas têm uma câmera de reconhecimento e um aplicativo que a mãe acompanha se a criança está ou não. Isso diminui a evasão escolar também. Tem muita coisa para ser feita. E nós vamos acabar com essa máfia, essas fake creches, que agora a gente detectou aqui em Recife. Um absurdo. As creches sem a mínima condição de receber pessoas embaixo. As creches que se propõem não fazem não estão nem adequadas ao edital de licitação delas mesmo. Inclusive elas não têm licença, alvará de construção, licença de bombeiro. E já receberam dinheiro federal do Fundeb. A maioria das creches tem um adesivo, ou hoje você vai, tem uma propaganda, uma bandeira de um candidato aliado ao prefeito atual. Vereadores, secretários da prefeitura, cargos comissionados, tudo com creche. Tem algumas delas que receberam mais de 2 milhões de reais. E não se adequam. Se o senhor Oliveiras é uma sala do tamanho dessa aqui que já recebeu. Que está lá empenhado. Eu fui numa ontem que tinha recebido 100 mil reais. Tinha nada.
numa esquina, nunca vi fazer creche em esquina, nem escola, porque é um lugar perigoso de saída e chegada de alunos. E estava lá, com R$1 milhão já empenhado. Quer dizer, veio à tona um escândalo aqui em Recife, maior do que o escândalo da mandioca, maior do que o escândalo do show fantasma, e estão tentando tapar o sol com a peneira. Estão me acusando de fazer fake news. Se eu fosse fazer fake news, eu não tinha de procurar Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, não tinha de procurar Corpo de Bombeiros, enfim. Com todo respeito, candidato, mas para ser justo com os outros e o acordado com os assessores, encerramos a sabatina, mas o senhor ainda tem 3 minutos para as considerações finais. 3 ou 13? 3. Você poderia ficar aqui até a tarde toda, porque tem muita coisa para discutir. Mas foi um acordado com todos os assessores, já estamos a 1h30, e realmente passou um pouco tempo, mas tudo bem. Mas o senhor tem 3 minutos. Como o senhor fala rápido, dá para sintetizar todo o programa e o que foi discutido aqui. Fique à vontade, 3 minutos, considerações finais. Bom, eu quero levar todos aqui a fazer uma reflexão. Eu não acho normal o que está acontecendo na nossa cidade hoje. Eu não acho normal, com as oportunidades que Recife tem, nós temos em torno de 150 mil pessoas abaixo da linha de pobreza, mais do que uma Camaragibe inteira. 15% de desemprego. Mais de 3 mil pessoas na rua, algumas até comendo pombo assado. Eu não posso achar isso normal. Eu não acho normal a funcionária minha. Eu me belisco às vezes tentando aceitar, querendo me superar, para ver se é normal isso. Ter que esconder um celular numa calcinha quando vai na cidade, no ônibus. Porque ela já perdeu 3 celulares, ela bota o dela na calcinha e leva o chupa-capa para o bandido. Isso não é normal. A gente não pode se acostumar com isso. Porque não tem uma câmera de reconhecimento facial no ônibus. Porque se tivesse, o cara não ia. Eu não acho normal você ter 25% da população de Recife totalmente desassistida fora do SUS. Eu não acho normal. Eu não acho normal. A minha vice-prefeita, Leninha Dias, perdeu o irmão com 33 anos, assassinado aqui na violência de Recife. Isso pode acontecer com um filho nosso, como aconteceu com um filho de um colega de vocês aqui, Ian Pestas, que é o nome da turma da minha esposa, Sari. Ele foi assassinado no primeiro ano de medicina. Não é normal isso. Eu não acho normal o cidadão passar 38 dias por ano sentado num carro no trânsito de Recife, e essa turma está aí há 12 anos, só fez piorar, nada aconteceu. Eu não acho normal você sair do Hotel Novo Marina, que os empresários fizeram a parte deles, construíram um hotel e o centro de convenções. Enquanto a prefeitura não conseguiu nem terminar uma ponte, que está lá, já está quase 150 dias fora do prazo e não tem prazo para terminar. Eu não acho normal. Eu não acho normal não utilizar o Rio Capibaribe para navegação. Nós vamos fazer isso, nós vamos licitar isso numa empresa mundial e vamos exigir que ela traga uma seguradora AAA de garantia da obra, como acontece no mundo todo, você não usar isso. Eu não acho normal você não priorizar doenças como o autismo, como a Zika, para zerar uma fila de consultas. Eu não acho normal o posto de saúde fechar de 6 horas da noite. Eu não acho normal não ter gerador em UPA e ter 600 mil para pagar uma banda. Eu não acho normal ter 100 milhões de propaganda e, como os senhores mesmo disse, terem 20 mil pessoas à espera de uma cirurgia aqui em Recife. Recife precisa mudar. Eu estou pronto para fazer a mudança. Eu sou Gilson Machado e quero contar com todos vocês para juntos reconstruirmos a saúde do Recife. Agradecemos ao candidato Gilson Machado e aos componentes da mesa e pedimos que fiquem de pé os componentes da mesa e aqui na frente para fazermos a foto oficial do dia de hoje.